Mais uma vez aqui de volta e caminhando com o Papa Francisco, vamos continuar com mais um episódio desta série Christus Vive, que fala e se refere justamente aos jovens e a todo o povo de Deus, todos nós. Este documento interessantíssimo que o Papa coloca diante de nós como parte do magistério, ou seja, do ensinamento da Igreja. Hoje nós avançamos para o capítulo 2, intitulado Jesus Cristo, sempre jovem. E o Papa, neste capítulo, começa assim no número 22. Jesus é jovem entre os jovens para ser exemplos dos jovens e consagrá-los ao Senhor. Por isso, o Sínodo disse que a juventude é uma etapa original e estimulante da vida, que o próprio Jesus viveu santificando-a. O que nos fala o Evangelho a respeito da juventude de Jesus? Aqui, só para esclarecer a quem não conheça bem esse mecanismo, desde o Concílio Vaticano II, há momentos que a Igreja se reúne com os seus bispos, representando 5 continentes, representando diversas instâncias da Igreja Universal, e ali eles debatem algum tema, só ocorre a cada 3 ou 4 anos. Quando houve o Sínodo da Juventude, foram como que amealhados, como que coletadas as situações, as impressões, as necessidades para o relacionamento da igreja com os jovens, e aí, como sempre acontece, vem depois o que chama de exortação apostólica pós-sinodal. Quer dizer, o Papa escreve um documento, depois do sínodo, na forma de uma exortação para se tratar melhor e dar continuidade àquele assunto na prática. Então, após o Sínodo dos Jovens, esse documento saiu justamente para isto, para que pensemos e passemos a trabalhar melhor a juventude dentro da nossa igreja. E aqui o Papa fala logo a seguir, no número 23, sobre a juventude de Jesus. Lembrou que Jesus era uma pessoa que, quando terminou sua missão, digamos assim, do ponto de vista de caminhar na terra com os seus discípulos, na crucifixão, ele tinha 33 anos, ou seja, foi ainda um jovem que esteve ali junto com os seus a pregar, a colocar as suas ideias, a se colocar como a possibilidade do encontro pessoal com Deus. Então, Deus veio como uma criança e passou sua mensagem aqui na Terra como um jovem. E aí o Papa também lembra, ali no número 29, que houve um momento de crescimento do menino Jesus. E é aquele famoso momento em que a família a Sagrada Família está em Jerusalém e perdem o contato com o filho, depois que percebem, voltam na caravana, voltam para Jerusalém e vão encontrá-lo no templo. Então, por que aquilo aconteceu? Porque Jesus tinha um relacionamento não só com a família, mas com aqueles seus, aqueles que caminhavam naquela caravana. Estava ali relacionado, estava ali junto com os outros, com as crianças, com os outros adultos, enfim, junto com aqueles que eram mais próximos, estavam naquele momento. E isso o Papa vai nos lembrar que é um momento de sinodia. O que é a sinodia? É a caminhada, é a caravana de peregrinos, é uma comunidade a caminho. E ele usa essa figura para lembrar que Jesus estava ali desde que estava crescendo junto aos seus, ou seja, caminhando junto com todos. E depois é o que acontece na sua própria pregação. Ele chama os discípulos
forma ali aqueles que estão mais próximos dele e caminha também. É um momento também sinodal. E é um momento que nós usamos muito essa palavra na igreja agora para lembrar a sinodalidade, que é a espiritualidade que o Papa deseja para a nossa igreja, o caminhar juntos. Por isso que ele fala tanto na igreja em saída. Por isso que agora nós estamos nos preparando no momento de auscultação, de pesquisa, de prospecção, para que todos caminhemos juntos para pensar como a igreja deve manter-se na sua caminhada. O que é que precisa ser melhorado? O que é que precisa ser mantido? Porque tudo na vida da igreja, nós chamamos assim, é uma caminhada espiritual, é um avançar, é um estar sempre em movimento para levar adiante a mensagem de Cristo. E aqui o Papa vai lembrar-nos também, a partir do número 30, que a juventude de Jesus nos ilumina. Esses aspectos da vida de Jesus podem se tornar inspiradores para todo jovem que cresce e se prepara para realizar sua missão. Isso implica amadurecer no relacionamento com o Pai, Deus Criador, na consciência de ser um dos membros a mais na família e na comunidade, e na abertura para ser planificado pelo Espírito e conduzido para realizar a missão que Deus solicita, a própria vocação. Então, Jesus, como todos nós, esteve nessa conexão com o Pai Criador, que é aquele que nos fez e que nos coloca adiante em uma missão, e o Espírito Santificador, que nos apoia, sendo que a terceira pessoa da Trindade, aquele que nos salva, aqui no caso era o próprio Jesus, que estava em sua missão no meio de nós. Nada disso, lembra o Papa, deveria ser ignorado na pastoral juvenil, para não criar projetos que afastem os jovens das famílias e do mundo, ou os convertem em uma minoria seleta e preservada de todo o contágio. Portanto, necessitamos de projetos que os fortaleçam, os acompanhem e os impulsionem ao encontro dos outros, ao serviço generoso, à missão. Então, o chamado do Papa é que nós percebamos que os jovens devem estar dentro de uma consciência que conecta-se a todos. Não é a juventude, os grupos de jovens, os lugares e serviços que nós trabalhamos para os jovens, não é um lugar à parte, digamos assim. É uma parte da vida, como todos nós temos ou tivemos, né, durante nossa própria vida, e que ela naturalmente, em seu tempo, em sua forma de ser, com seus desafios, com sua potencialidade, deve ser, vamos dizer na palavra bem popular, né, misturada a tudo que acontece em nossa igreja. Não devemos tratar os jovens à parte, não devemos deixá-los como se fosse uma situação que está ainda amadurecendo para participar da igreja, por exemplo. Não, todos fazem parte, todos estão nesta mesma caminhada com Jesus. E ali, em continuidade do número 31, é acentuado o seguinte: Jesus tinha uma confiança incondicional no Pai, cultivou amizade com seus discípulos e, inclusive, nos momentos críticos, permaneceu fiel a eles. Manifestou uma profunda compaixão pelos mais frágeis, especialmente os pobres, os doentes, os pecadores e os excluídos. Teve coragem de enfrentar as autoridades religiosas e políticas do seu tempo, ou seja, aquela moral que excluía as pessoas por causa de paradigmas, modelos mentais que eram usados na época. Jesus enfrentou aquelas autoridades. Então vamos continuar, né? Teve coragem de enfrentar as autoridades religiosas e políticas do seu tempo. Viveu a experiência de se sentir incompreendido e descartado, sentiu medo do sofrimento e conheceu a fragilidade da paixão, ou seja,
do sofrimento. Dirigiu seu olhar ao futuro, abandonando-se nas mãos seguras do Pai e à força do Espírito. Em Jesus, todos os jovens podem reconhecer-se. E é interessante quando a gente pensa na Trindade, que é incompreensível, que é muito difícil da gente ter, assim, intelectualmente a capacidade de entender, mas a gente sabe que a Santíssima Trindade é uma comunhão de amor. Ela está ali toda unida em si, embora em pessoas três. Mas assim também nos dá um aprendizado, que a vida em unidade com a família, com os membros da igreja, com as pessoas que estão mais próximas de nós na sociedade, nos ajuda a viver, nos ajuda também a evoluir. Dando um salto para o número 33, temos que o Senhor nos chama a acender estrelas na noite de outros jovens. Nos convida a olhar os verdadeiros astros, esses sinais tão variados que ele nos dá para que não fiquemos parados, mas imitemos o semeador que olhava as estrelas para poder arar o campo. Deus nos acende estrelas para que sigamos caminhando. As estrelas brilham alegres, cada qual em seu lugar. Deus chama e elas respondem: aqui estamos. Faz uma citação em Baruque. Mas o próprio Cristo é para nós a grande luz de esperança e orientação em nossa noite, porque ele é a brilhante estrela da manhã, citando o livro do Apocalipse. Na grande cidade, com a sua luminosidade tão forte, nós perdemos esse contato com esse ambiente da criação tão belo, de olhar o céu à noite, de ver as estrelas e perceber quão infinito é o nosso redor. É semelhante, né, também quando a gente olha para o chão, quantos grãos de areia, incontáveis, embora não infinitos, mas incontáveis. E no céu, além de incontáveis e infinitos. Isso está até na raiz da palavra contemplar. Você está ali diante deste momento que você se une à criação de sua forma mais ampla. Os antigos conseguiam fazer mais isso, tinham mais tempo, tinham mais visibilidade, porque não tinha toda a poluição luminosa que nós temos hoje. Mas a gente nem se lembra que existem estrelas no céu. E o quanto elas têm permanecido aí nesse infinito por tanto tempo. E, antigamente, as pessoas se guiavam para a agricultura, porque elas marcavam as estações, como hoje a gente tem no calendário. Então, a gente tem outra forma de se guiar, para saber a época das chuvas, a época ideal de plantar, de colher. Até hoje uma indicação de tempo para nós, mas nós nos perdemos dessa realidade. Mas aqui o Papa faz um paralelo. Nós sabemos o tempo ideal para as coisas e devemos aproveitá-lo. Há pontos que nos auxiliam, mas o ponto maior, a estrela entre aspas, é o sol, né? E aqui é o sol da justiça, é o próprio Jesus. Os padres do deserto, os primeiros filósofos, usavam muito essa linguagem, de lembrar que Jesus, o Cristo, veio como o sol para trazer um novo dia, para iluminar a nossa vida. E assim devemos pensar que Deus está ali para nos iluminar. E nós, como pequeninas estrelas, refletindo, né, a luz de todo o sol, somos como que uns ajudantes dos outros. É isso que o Papa falou aqui, né? Nos chama o Senhor, o próprio Jesus, nos chama a acender estrelas nas noites de outros jovens. E quem são esses jovens? Aí o Papa define bem no número 34. Ser jovem, mais do que uma idade, é um estado do coração. Com os nossos cabelos brancos, com a nossa longa experiência de vida, podemos sim ter um coração jovem.
Não temos o mesmo físico, não temos o emocional todo aberto e querendo ter tudo no mundo, como o jovem tem aquele ímpeto, aquele momento, às vezes tão belo se for bem direcionado, mas somos jovens também. E há uma necessidade, que é aberto aí neste item, a partir do número 34, para a juventude da igreja. Na realidade, o Papa está chamando para um rejuvenescimento da igreja, né? Que ele chama de uma igreja que se deixa renovar. No número 35, peçamos ao Senhor que livre a igreja dos que querem envelhecê-la, mantê-la no passado, detê-la, torná-la imóvel. Então, o que é que o Papa pede, né? Pensa, faz assim como que uma comparação. A igreja não pode ser aquela coisa envelhecida no sentido de parada, de um museu, de algo que fica ali estagnada. Mas ele quer uma igreja renovada, uma igreja rejuvenescida, uma igreja que caminhe. E dá algumas características no número 36. Beleza da generosidade, serviço, pureza, fortaleza, perdão, fidelidade à própria vocação que cada um deve ter, oração, luta pela justiça e do bem comum, amor aos pobres, amizade social. E aqui veja bem, tudo isso no sentido amplo. Não vamos nos ater às palavras e achar que isso aqui são direcionamentos que nos levam a fazer algo apenas de uma forma limitada. Generosidade, às vezes, está em vários gestos. Não podemos julgar, cada um é generoso à sua forma. A pureza também tem várias facetas. A fortaleza, às vezes você está fraco, mas se faz forte em determinadas situações. O perdão necessário que todos nós temos que dar. A vocação, não há a vocação ideal, não há a vocação mais bela. Cada um tem seu caminho. O modo de orar também. Você buscar a justiça de Deus para todos, que ama todos, que quer que todos, cada um na sua forma de viver, é claro, nunca se vai ter todo mundo igual, mas que tenha o mínimo necessário, que nós podemos também colaborar. Não ficar apenas esperando instituições, esperar ações externas. Cada um de nós pode se mover para ajudar o próximo. O amor ao pobre. E não há só o pobre material que nós ajudamos, devemos sempre ajudar em prioridade, mas há o pobre de espírito, o pobre de emoção, o pobre de inteligência. Todos esses precisam da nossa ajuda. E a amizade. Nos sentirmos amigos uns dos outros, respeitando, procurando favorecer o espírito de aceitação e de ajuda. Os jovens, né, eles podem oferecer à igreja a beleza da juventude quando estimulam a capacidade de alegrar-se com o que está começando, de dar-se sem recompensa, de renovar-se e partir de novo para novas conquistas. Está aí o espírito de juventude aí bem definido pelo Papa, né? Vou falar de novo para ficar em nosso coração. Eles podem oferecer à igreja a beleza da juventude, quando estimulam a capacidade de alegrar-se com o que está começando, de dar-se sem recompensa, de renovar-se e partir de novo para novas conquistas. Temos que aprender a nos renovar. Quando nós encruamos, como se diz no popular, quando nós estacionamos nossa vontade de ir mais adiante, aí sim é que perdemos a nossa juventude. Para ser credível diante dos jovens, alerta o Papa, às vezes precisa recuperar a humildade e simplesmente ouvir, reconhecer no que os outros dizem alguma luz que ajude a descobrir melhor o Evangelho. À medida que ficamos mais maduros, nós acabamos por achar que dominamos tudo, que sabemos tudo, que
podemos falar tudo e os outros devem ouvir. Não. Sempre há que se escutar. Sempre há o que se orientar com muito amor, com luz. E sempre há como descobrir ou redescobrir as verdades presentes no Evangelho. No número 44, o Papa nos dá também o exemplo de Maria. Sempre chama a atenção a força do sim da jovem Maria, a força desse faça-se, que ela disse ao anjo. Foi uma coisa diferente de uma aceitação passiva ou resignada. Foi algo diferente de um sim, como dizendo: bem, tentemos e vejamos o que acontece. Maria não conhecia essa expressão. Vejamos o que acontece. Era determinada, sabia de que se tratava e disse sim, sem rodeios. Foi algo mais, algo diferente. Foi o sim de quem quer comprometer-se e de quem quer arriscar-se, de quem quer apostar tudo sem mais segurança que a certeza de saber que era portadora de uma promessa. Então, esse exemplo de Maria, né? De dar um sim real, dar o seu mais, dar-se toda para Deus. E aí o Papa, aí onde está assinalado em amarelo, e eu pergunto a cada um de vós, sentem-se portadores de uma promessa? Será que nós temos consciência que nós somos portadores de uma promessa? E aí ele dá a ideia também de jovens santos. Dá alguns exemplos aqui a partir do número 51. São Sebastião, que era um jovem capitão da guarda pretoriana. São Francisco de Assis, tão conhecido em nossa cultura brasileira. Santa Joana d'Arc, que foi aquela jovem que lutou por seu país para defendê-lo. E aí desfila alguns outros exemplos. Tudo isso para lembrar que é possível a santidade desde a juventude e também da nossa renovação para, como jovens, trabalharmos a nossa santidade. E aí, relembrando aquela oração de Santo Inácio, né? E os pontos importantes: memória, entendimento, vontade. São três forças importantes. E é por isso que o Papa começa esse documento com essa memória. Fez memória do Cristo jovem, de Maria jovem, dos jovens santos que deram os seus exemplos. E é muito importante para nós, porque as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Continuaremos assim, a cada sábado, nos próximos episódios, com este belo documento que nos chama a essa renovação, essa juventude à igreja. E também, é claro, a nossa missão junto aos jovens. E a missão dos jovens juntos a todos nós. E assim continuaremos caminhando com o Papa Francisco.